Saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores e ouvintes. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o podcast AND Informa, que traz para vocês as notícias mais relevantes acerca da situação política em desenvolvimento no nosso país e também no mundo. Nosso podcast está disponível no Spotify, no Castbox, no Apple Podcast e você também encontra o nosso podcast no YouTube. E, aliás, aproveito para fazer um convite para que vocês acompanhem nosso programa de comentários políticos, que é ao vivo no YouTube, às segundas e quintas-feiras, às 19 horas da noite, o programa A Propósito. E o nosso programa também conta com entrevistas aos sábados na parte da tarde. Não esqueça de conferir. Bom, e a primeira notícia que nós trazemos para vocês aqui hoje é sobre a execução de um jovem adolescente palestino de 15 anos pelas tropas reacionárias do Exército de Israel. Essa execução aconteceu nessa última terça-feira, dia 1º de agosto, e esse adolescente de 15 anos foi identificado como Mohamed Farid al-Zahir. E ele foi assassinado no sul da Cisjordânia enquanto esperava num ponto de ônibus. Esses soldados abriram fogo contra o adolescente e impediram que ele fosse socorrido e resgatado por uma equipe médica. E segundo o levantamento feito pela AFP, Mohamed é o 36º adolescente, menor de idade no caso, assassinado pelas tropas de Israel só nesse ano de 2023. E o número de pessoas que já foram executadas só nesse ano já atinge os marcos de 204 pessoas. O Mohamed ele foi executado por ter resistido contra essa abordagem no ponto de ônibus feita por essas tropas reacionárias, e esses soldados justificaram a sua execução porque esse jovem teria apontado uma faca para esses soldados fortemente armados que se sentiram intimidados por esse adolescente. E no mesmo dia da execução desse jovem, houve uma outra execução. Um homem palestino de 20 anos foi assassinado, esse homem identificado como Muhannad Mohamed al-Mazahar, que foi morto por um agente da polícia fronteiriça israelense no leste de Jerusalém, após esse homem palestino ter aberto fogo contra 6 pessoas israelenses. Inclusive, o reacionário ministro de Segurança Doméstica, Itamar Ben-Gvir, agradeceu a ação desse policial que estava fora de serviço e enalteceu a política governamental de distribuição de armas, que obviamente é somente válida para os cidadãos de Israel. E vale aqui denunciar toda a atrocidade que é cometida contra o povo palestino por parte da ocupação ilegal que é feita pelo Estado de Israel. Vale aqui denunciar todas as agressões que são cometidas diuturnamente contra esses jovens, inclusive verdadeiros massacres que já aconteceram, inclusive, esse ano. Vale colocar aqui que essas agressões não são de hoje, são agressões sistemáticas desde que o Estado de Israel foi fundado e tem alijado a população palestina de seu próprio território, lhe negando diversos direitos democráticos, dentre eles o direito à sua autodeterminação. E também destacar aqui que o Exército de Israel, o Estado israelense, conduz a mais atroz e brutal repressão e opressão em cima do povo palestino. Só para a gente ter uma ideia, são mais de 4.650 palestinos que se encontram encarcerados pelo Exército de Israel, pelo Estado de Israel, e desse número, mais de 1.000 pessoas se encontram presas sem ter qualquer tipo de acusação que lhes é imputada, ou mesmo sem ter passado por um julgamento. Então a gente vê como é reacionária toda essa política que tem se desenvolvido contra o povo palestino por parte do Estado de Israel. Bom, em segundo lugar, professores e funcionários das escolas e faculdades técnicas do Centro Paula Souza, do Estado de São Paulo, anunciaram a deflagração do estado de greve por tempo indeterminado a partir da próxima terça-feira, dia 8 de agosto. E essa greve foi determinada em Assembleia Geral, que foi realizada no dia 2 de agosto, no qual 71 unidades aderiram a esse estado de greve e a esse movimento.
Inclusive, os trabalhadores decidiram realizar um ato no próprio dia 8, a partir das 14h, no prédio da FATEC, onde fica o sindicato desses trabalhadores, e sair em passeata até a administração central do Centro Paula Souza. O sindicato desses trabalhadores tem denunciado que o governador reacionário, Tarcísio de Freitas, quer conceder as instalações do prédio da Faculdade Técnica de São Paulo para uma universidade privada, ou seja, fica escancarada e patente a concessão de um prédio de domínio público para a iniciativa privada, para uma universidade privada, o que configura um crime contra o direito de aprender da população. Inclusive, essa greve tem exigido o cumprimento do reajuste salarial, do bônus salarial, da implementação do plano de carreira e, obviamente, da defesa das unidades escolares e das escolas do Centro Paulo de Souza. Inclusive, esse ato também terá adesão dos estudantes dessas unidades, entendendo a necessidade de vincular a luta dos trabalhadores da educação e também a luta dos estudantes que têm sido duramente atacados com esse novo ensino médio. O que tem desmascarado com esse fato que nós trazemos aqui é o grau avançado da privatização nefasta que tem sido realizada no nosso país do ensino público, mas também da precarização e também do sucateamento do ensino público no nosso país. Recentemente, nós temos denunciado no nosso portal, mas também no nosso programa de comentários políticos, ou a propósito, como o corte de verbas da educação trará efeitos extremamente negativos para os jovens no nosso país e todos aqueles que necessitam, na verdade, de uma educação pública gratuita e de qualidade. Nós temos visto que os cortes atingiram os patamares de 332 milhões de reais, o que afetará diretamente na alfabetização, em toda a estrutura das escolas básicas do nosso país, do ensino público básico do nosso país, e também do ensino superior, que terá verbas contingenciadas e também bolsas de estudos contingenciadas. Ou seja, demonstra, por um lado, todos os planos reacionários do Tarcísio de Freitas em relação ao ensino no estado de São Paulo, mas também toda a demagogia do oportunismo petista que disse que ia vir para resolver os problemas da educação no nosso país, que iam ser momentos melhores para a educação pública no nosso país, e tem realizado duríssimos ataques para atender cada vez mais às necessidades do Centrão no nosso país. Bom, e por último, e não menos importante aqui no nosso podcast, trazer a denúncia do que aconteceu com os camelôs aqui no Rio de Janeiro, nesta última quinta-feira, dia 3 de agosto. Esses camelôs realizaram um protesto durante uma partida de futebol do Flamengo contra o Olímpia, durante a Copa Libertadores lá no Maracanã, porque a Guarda Municipal reacionária do prefeito Eduardo Paes estava realizando apreensões e também agressões contra esses trabalhadores. Inclusive, em revolta, esses trabalhadores bloquearam vias e combateram as agressões cometidas pela Guarda Municipal durante toda a tarde. E durante todo esse protesto, uma camelô, inclusive, chegou a ser hospitalizada devido às agressões desferidas pela Guarda Municipal reacionária. E em defesa do seu direito de trabalhar, esses camelôs bloquearam a Avenida Marechal Rondon, entoando palavras de ordem e combatendo os ataques realizados pela Guarda Municipal reacionária, que tentava prender as suas mercadorias e desferiam toda sorte de agressões contra esses trabalhadores. Só para a gente ter uma ideia, esses camelôs foram alvejados com balas de borracha, tiveram lançados contra eles bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral e também foram espancados com cacetetes por parte da Guarda Municipal. Só que eles não arrefeceram a sua combatividade nem a sua luta e, inclusive, revidaram com pedras, no que deixou uma viatura da Guarda Municipal apedrejada. E nas redes sociais, não diferente do que tem acontecido, a população carioca se colocou em solidariedade a esses trabalhadores, a esses camelôs, e também demonstraram a sua indignação
em relação às ações que têm sido realizadas pela Guarda Municipal de Eduardo Paes aqui na cidade, que são recorrentes esses ataques realizados contra a categoria dos camelôs. Inclusive, basta a gente colocar aqui os dados sobre o trabalho informal no nosso país, que inclusive é uma atividade no qual milhares de brasileiros têm sido jogados por conta do desemprego que não tem sido resolvido de maneira alguma no nosso país, seja pelo governo federal, pelo governo estadual e, quiçá, pelas prefeituras. Basta a gente ver que no segundo semestre desse ano, encerrado em junho, o desemprego no país, com dados subestimados pelo censo do IBGE, diminuiu devido ao aumento da informalidade, ou seja, não diminuiu de fato. O que tem se configurado é o desemprego formal, a informalidade, o trabalho informal tem se configurado, na verdade, como a saída para o desemprego. A taxa de informalidade na força de trabalho brasileira, só nesse segundo trimestre, foi de 39,2%. E houve ainda uma alta de 2,6% no número de trabalhadores domésticos, que ficou em 5,8 milhões de brasileiros. Além disso, em dados reais, 25,2 milhões de pessoas estão na categoria de trabalhadores por conta própria, ou seja, é um mascaramento por parte desses dados da condição real desses trabalhadores informais no nosso país. Ou seja, o trabalho formal não tem sido conquistado por parte da população brasileira. Há um aumento patente e crescente da carestia de vida. A situação de crise galopante no nosso país tem demonstrado isso. Esses trabalhadores, a nossa população tem sido jogada à informalidade cada vez mais precocemente, assim que sai da escola, inclusive saindo da escola, dos estudos, abandonando os estudos, para conseguir ajudar na renda familiar e desmascarar aqui toda a falácia de combate à causa da pobreza. O que tem sido, na verdade, colocada é o combate aos pobres, como a gente já tem denunciado no nosso portal, através das nossas matérias, mas também do nosso programa de comentários políticos, que é o que tem sido realizado sistematicamente pelas tropas de repressão desse velho Estado. O que a Guarda Municipal tem feito aqui no Rio de Janeiro demonstra, na verdade, todo o ódio desse velho Estado aos trabalhadores que tentam, inclusive, das diversas formas, arranjar o seu sustento, o sustento da sua família, ou seja, inclusive o direito de trabalhar tem sido negado a esses trabalhadores. Então, assim, deixar aqui o nosso repúdio total ao que tem acontecido, inclusive colocar o quanto que tem sido importante a luta desses trabalhadores informais, a luta desses camelôs que só tem crescido aqui no Rio de Janeiro, mas também por todo o país. Esse foi o nosso AND Informa dessa sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acompanhar o programa A Propósito nesse próximo sábado com uma entrevista muito importante. E eu aguardo vocês. Até lá.